Olá, meu nome é Raquel, eu sou orientanda da professora Patrícia Neves na linha 2 do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da UF. Hoje eu vim falar sobre a minha pesquisa de doutorado, que tem o título de Do Silenciamento às Plataformas, uma análise diacrônica dos imaginários de feminilidade na mídia brasileira. Minha pesquisa tem o objetivo de flagrar os imaginários sociodiscursivos acerca do feminino em publicações midiáticas brasileiras produzidas por mulheres ao longo do tempo, mais especificamente a partir do século XIX até os dias de hoje. Assim, a partir dessa análise temporal, a intenção é obter uma compreensão aprofundada e comparativa das representações e discursos sobre o feminino em diferentes períodos históricos, oferecendo um panorama das transformações e permanências desses discursos no decorrer das décadas. O corpus da pesquisa é composto por publicações do século XIX, postagens atuais de páginas feministas na rede social Instagram e excertos de edições contemporâneas da revista Cláudia. Pouca gente sabe, mas no século XIX já havia no Brasil a publicação de periódicos feministas. Eles só não circulavam entre os mais abastados e faziam parte do que a gente hoje reconhece como mídia alternativa, como as publicações de Josefina Álvares de Azevedo, que dirigia e editava o jornal A Família, de viés feminista e que faz parte do corpus. Ela, por exemplo, ainda nos idos de 1800, já publicava sobre a necessidade do voto feminino no Brasil, algo que só foi conquistado por aqui muito tempo depois, na década de 1930. E hoje, essa mídia alternativa com viés feminista se tornou mais acessível no espaço da internet. Se antes pouquíssimas pessoas tinham acesso aos textos da Josefina, por exemplo, por conta da baixa taxa de alfabetização das mulheres no Brasil naquela época, e pelo silenciamento da mídia hegemônica quanto à causa, hoje o tema está só a um clique de distância. É um conteúdo que chegou ao destinatário até mesmo pela força dos algoritmos. No exemplo em tela, vemos à esquerda um trecho de uma publicação de 1889 de Josefina Álvares de Azevedo, em que ela contesta o fato de as mulheres não terem direito ao voto no Brasil, descrevendo a proibição como uma estultice, uma anomalia injusta e dolorosa. 133 anos depois, em 2022, as mulheres já têm o direito ao voto garantido no Brasil, mas a página contemporânea Arquivos Feministas publica sobre a falta de representatividade política no país entre as mulheres, o que mostra que mesmo mais de um século depois, as duas publicações denunciam o imaginário ainda sexista na sociedade brasileira, que enxerga as mulheres como inferiores e menos capazes. E a mídia hegemônica, que antes silenciava o tema, agora aborda também temas polêmicos em suas capas e páginas, como a revista Cláudia, da editora Abril, que em setembro de 22, às vésperas das eleições presidenciais, se manifestou publicamente contra o então presidente e então candidato à reeleição Jair Bolsonaro, descrevendo a então realidade do país como um pesadelo e afirmando que política é sim coisa de mulher, que política é um substantivo feminino. E de onde será que veio esse interesse súbito da mídia hegemônica pelas minorias sociais e seus temas polêmicos? Será que o levante que ocorreu na internet foi tão forte a ponto de influenciar as pautas da mídia hegemônica? Será que essa mídia tradicional percebeu que as gerações mais jovens, os já nativos digitais, não teriam mais interesse em temas tão excludentes e conservadores e decidiu mudar seus propósitos temáticos? São essas questões que a minha pesquisa pretende elucidar. Quais eram as pautas feministas no século XIX e que pautas são essas hoje em dia? Pela análise do discurso das publicações de antigamente e de hoje em dia, é possível notar alguma mudança de imaginário? E com relação às pautas da mídia hegemônica voltada para o público feminino, elas dão mais espaço para esse imaginário feminista hoje em dia? Por quê? Por influência da mídia alternativa ou não? O trabalho de pesquisa também se debruça sobre o que determina as mídias hegemônica e alternativa como contratos de comunicação específicos e seus desdobramentos na formação de imaginários na sociedade brasileira. O aparato teórico utilizado para fins de análise é baseado nos postulados recentes desenvolvidos pela teoria semilinguística de análise do discurso, fundada por Patrick Charrodot, e outros teóricos filiados aos estudos do discurso, como Wander Mediato, acerca do conceito de dialogismo, e de estudiosos sobre as mídias, como Ivana Bent e a pesquisadora holandesa Van Dijk, além também de teóricas sobre o feminismo, como Bell Hooks e Davis. Muito obrigada pela atenção de todos e pelo interesse.